Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Êxodos 6 e 7. Então Yahvé respondeu às súplicas aflitas de Moisés: Agora, portanto, verás o que hei de fazer ao faraó, pois é pela intervenção de minha mão poderosa que os fará partir, e por minha mão poderosa os expulsará do seu país. Disse mais Deus a Moisés: Eu sou Yahvé. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahvé, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que residiam como estrangeiros. E ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dirás aos filhos de Israel: Eu sou Yahvé, e vos farei sair de debaixo das cargas do Egito, vos libertarei da sua escravidão e vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então vós aprendereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus, que vos faz sair de sob as cargas pesadas e injustas do Egito. Depois eu vos farei entrar na terra que, com a mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vô-la darei como possessão, eu sou Yahvé. Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel. Contudo eles não ouviram a Moisés por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou-lhe: Vai dizer ao faraó, rei do Egito, que faça sair de seu país os filhos de Israel. Moisés, porém, alegou na presença do Senhor: Eis que os próprios filhos de Israel não me têm dado ouvidos, como então me ouvirá o faraó, rei do Egito? Ainda mais que sou incircunciso de lábios, tenho a língua presa e não me é fácil falar. No entanto, o Senhor ordenou a Moisés e Arão que transmitissem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem expressa de Deus para tirar os filhos de Israel do Egito, imediatamente. Eis os chefes das famílias israelitas, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Esses, pois, foram os clãs da tribo de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs da tribo de Levi, por ordem de nascimento. Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefegues e Cri. Os filhos de Uziel foram Misael, Elzafã e Citri. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. As filhas de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Essas foram as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por esposa uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu um filho chamado Finéias. São esses os chefes das famílias e dos grupos de famílias da tribo de Levi. Arão e Moisés foram os que receberam de Yahvé, o Senhor Deus, esta ordem: Fazei sair os filhos de Israel das terras do Egito, de acordo com suas tribos e clãs. Foram eles, Moisés e Arão, que conclamaram o faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, assegurou-lhe: Eu sou Yahvé, dize ao faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Contestou Moisés, na presença de Deus: Eu não tenho a capacidade de falar com facilidade. Como, pois, me ouvirá o faraó? Então o Senhor lhe respondeu: Eis que te encherei com o poder de Deus perante o faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, será teu porta-voz junto ao faraó, para que deixe partir da terra os filhos de Israel. Eu, no entanto, endurecerei o coração do faraó e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. O faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e farei sair das terras do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, com portentosos atos de juízo. Saberão os egípcios que eu sou Yahvé,
quando estender minha mão sobre todo o Egito e fizer sair de seu domínio os filhos de Israel, Moisés e Arão fizeram como Yahvé ordenara. Moisés tinha 80 anos, e Arão 83, quando intimaram o faraó. Então Yahvé orienta Moisés e Arão: se o faraó vos requerer, apresentai um milagre em vosso favor, então dirás a Arão: toma o teu cajado e lança-o diante do faraó, e ele se transformará numa serpente. Assim Moisés e Arão foram ao faraó, e fizeram tudo como Yahvé lhes havia mandado. Lançou Arão o seu cajado diante do faraó e perante seus conselheiros, e o cajado virou uma serpente. O faraó, contudo, mandou chamar os sábios e feiticeiros da corte, e também os magos do Egito reproduziram o mesmo fenômeno, por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão um bordão, e estes se transformaram em cobras. Mas o cajado de Arão devorou os bordões deles. Apesar disso, o coração do faraó se endureceu ainda mais, e ele não quis dar ouvidos ao pleito de Moisés e Arão, como o Senhor tinha predito. Então ordenou Yahvé a Moisés: o coração do faraó está irredutível, ele se recusou a deixar o povo partir. Vai ao faraó, pela manhã, eis que ele sairá às águas, e estarás à espera dele na margem do Nilo. Tomarás na mão o cajado que se transformou em serpente. Tu lhe dirás: Yahvé, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixe o meu povo partir, para que me sirva no deserto. E eis que até agora não tens ouvido. Assim diz Yahvé: nisto saberás que eu sou Yahvé. Com este cajado que trago à mão, ferirei as águas do Nilo e elas se converterão em sangue. Os peixes do rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios não poderão mais beber das águas do Nilo. Disse mais Yahvé a Moisés: dize a Arão: toma o teu cajado e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, sobre seus canais, sobre suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se convertam em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, até nas árvores e nas pedras. Moisés e Arão agiram como Yahvé lhes havia ordenado. Arão levantou seu cajado, feriu as águas que estavam no Nilo, diante dos olhos do faraó e de seus conselheiros, e imediatamente, toda a água do rio se converteu em sangue. Os peixes do Nilo morreram. O rio poluiu-se, e os egípcios não podiam beber a água do Nilo. E houve sangue por todo o país do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. O coração do faraó se endureceu e não deu ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor havia predito. Ao contrário, deu-lhes as costas e retornou a seu palácio. Nem mesmo esse prodígio seu coração considerou. Todos os egípcios cavaram pequenos poços às margens do rio com o objetivo de encontrar alguma água potável. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Mateus 18 versículo 23 a 19 versículo 12. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei, que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saudar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados, e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará, a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. E aconteceu que,
Concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galiléia e dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curava ali. Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhes explicou: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher, e os instruiu: por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Replicaram-lhe: então por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres. Mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo: todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então os discípulos consideraram: se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Mas Jesus ponderou-lhes: nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Pois alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães, outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens, e há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários, por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Salmos 23. Um salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás, felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Provérbios 5 versículos 22 e 23. Quanto ao perverso, são suas próprias iniquidades que o amarram e o fazem prisioneiro das cordas do seu pecado. Com toda certeza, ele morrerá por falta de controle, andará inseguro e cambaleante por conta de sua insensatez.